Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos que estão entrando agora pelo Facebook. Louvado seja o nome do Senhor. Entrando e compartilhando nessa noite que Deus tem uma palavra poderosa ao teu coração. Já estamos ao vivo aqui também pela rádio web Pleno Gospel. Você pode estar acessando a plataforma da Rádio Net e procurar por Rádio Pleno Gospel, aleluia. Está baixando o nosso aplicativo também na Google Play, Rádio Pleno Gospel. E você vai poder estar acompanhando todas as noites o nosso programa ao vivo, aleluia, pelo aplicativo da rádio, todas as segunda-feira. Hoje nós estamos começando um pouquinho mais tarde, que deu um problema técnico aqui, aleluia, nos aparelhos da rádio, mas já estamos de volta, já foi tudo resolvido. Já estamos ao vivo pela rádio e também pelo Facebook. Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Vai compartilhando aí para que Deus possa, louvado seja Deus, alcançar vidas nessa noite através da sua vida. Isso mesmo, alcançar vida através da sua vida. Seja nessa noite um instrumento de Deus, aleluia, para que o Senhor possa estar alcançando mais pessoas ainda nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Você pode ir compartilhando aí a live pelo Facebook, também compartilhar o link da programação. Você que está conosco através do aplicativo da rádio, vai compartilhando aí, aleluia, em nome de Jesus. Nessa noite Deus tem uma palavra ao teu coração. Deus tem uma palavra, aleluia, de conscientização, uma palavra de despertamento nessa noite, em o nome do Senhor dos Exércitos. Entra aí compartilhando pelo Facebook também, aleluia, pelo aplicativo da Rádio Pleno Gospel. Deus tem uma palavra nessa noite ao meu e ao teu coração, uma palavra poderosa, uma palavra que vai trazer esperança, que vai trazer alegria à sua alma, ao seu espírito nessa noite, em o nome do Senhor dos Exércitos. Você é o meu convidado todo especial. Você de qualquer religião, de qualquer denominação, não importa a sua religião. O que importa é você entrar, aleluia, e receber uma palavra do coração de Deus para o teu coração nesta noite. Deus tem uma palavra, repito, a cada coração nessa noite que se propôs a ouvir a palavra de Deus nessa noite, por meio da rádio, também pelo Facebook. Você já entra compartilhando. Esse amigo que vos fala, pastor Genisvan, aleluia, pela misericórdia de Deus, estamos aqui nessa noite para trazer uma palavra, isso mesmo, uma palavra. O programa Palavra de Esperança começou um pouco tarde nessa noite, mas eu creio que Deus tem uma palavra ao teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Vai compartilhando aí, nós já iremos entrar na palavra que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, nessa noite. Isso mesmo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Já entra aí compartilhando e Deus vai falar ao meu e ao teu coração. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Louvado seja Deus. Capítulo de número 9. Aleluia. Nessa noite, a partir, aleluia, do versículo de número 13. Isso mesmo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo de número 13. Louvado seja Deus. Nossa irmã Ana Carla Braga, Deus abençoe. Meu irmão Francisco Damião, Deus abençoe. Já entra aí compartilhando, convidando os amigos para nessa noite meditarmos numa palavra poderosa. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, a partir do seu versículo de número
13 é a palavra de Deus reservada para o meu e para o teu coração nessa noite, que diz assim, aleluia: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido falar a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver, e a seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Louvado, deixa eu baixar um pouquinho lá para mim, que acho que está assim. Louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos e amados irmãos, nessa noite temos uma palavra qual o Senhor gerou ao meu espírito, aleluia, a estar meditando nessa noite, aleluia, no tema: o quanto devemos padecer pelo Evangelho, o quanto devemos sofrer pelo Evangelho. A Bíblia vai falar nesse texto de um homem chamado Saulo, também conhecido como Paulo. Homem esse que perseguia a igreja, homem esse que lutava contra a igreja do Deus Todo-Poderoso, a igreja primitiva, a igreja que sofria perseguições. A Bíblia vai falar que este homem, por nome de Saulo, aleluia, participou, viu um homem por nome Estevão ser assassinado, apedrejado pelos inimigos da igreja. A Bíblia vai dizer no capítulo de número 7 de Atos dos Apóstolos, aleluia, no seu versículo de número 59, louvado seja Deus, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Olha que coisa linda. E a Bíblia vai dizer no versículo de número 60, então ajoelhando-se clamou em alta voz: Senhor, não lhe impute este pecado. Com estas palavras adormeceu o homem por nome de Estevão. Aí começa o versículo de número 8, aleluia, aí no finalzinho do número 60 do capítulo 7, e Saulo consentia na morte de Estevão. Ou seja, Saulo, aleluia, conhecido como Paulo, consistia, aleluia, ou consentia, concordava com a morte, aleluia, do homem por nome Estevão. Homem esse cheio do Espírito Santo, isso mesmo. Esse homem no ápice da sua morte, no dia da sua morte, na hora da sua morte, sendo apedrejado, ele nos dá uma lição: ainda que me apedrejem, não irão me impedir de ver
a Cristo, a Bíblia vai relatar que ele olha para os céus, aleluia, e ele vê o Filho do Homem em pé, a saber, Jesus Cristo, em pé à destra de Deus. Veja o poder do Espírito de Deus, o poder da palavra de Deus. O homem, sendo apedrejado, consegue ver o trono de Deus, e do lado de Deus, à destra de Deus, ele consegue enxergar o Filho do Homem, Jesus Cristo, de pé, aleluias. Queridos e amados irmãos, aí entra esse homem por nome Saulo, um jovem que consentia na morte daquele homem. Mas esse homem faz uma oração essa que o próprio Cristo fez na cruz do Calvário. Qual, pastor? Ele disse: Senhor, então ajoelhou-se, está no versículo de número 59, aleluia, de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versos 59, apedrejava Estevão, quem invocava e dizia: Senhor Jesus, não lhe imputes, aleluia, versículo 60, melhor dizendo, não lhe imputes este pecado, ou seja, não ponha sobre estes homens o pecado de assassinato, não culpe eles pelo meu sangue. E Jesus fez essa mesma oração na cruz do Calvário. Mas Saulo, não contente, capítulo de número 8, versículo de número 1, diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguições contra a igreja em Jerusalém, e todos êxitos, os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Aí vamos para o capítulo de número 9. A perseguição está eminente. E esse jovem Saulo vai começar o capítulo 9 dizendo, Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, se dirigiu ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achando em Damasco, achando alguns que eram do caminho, a saber, Jesus Cristo, assim homens como mulheres, o levar-se preso para Jerusalém. Saulo desejava prender a todos quantos fossem do caminho. Querido e amados irmãos, ainda nos dias de hoje, existem homens como Saulo, homens que ainda não tiveram um encontro com Cristo, homens que ainda não tiveram um encontro com a palavra, e conspiram morte, respiram morte contra a minha e contra a tua vida. Mas o que vai me chamar a atenção, que ele vai atrás desse povo, vai atrás dos discípulos, quer seja homem, quer seja mulher, ele está disposto a prendê-lo, a matá-lo pela religião, pelo ensinamento que ele teve. Para Saulo, aqueles que professavam a fé em Jesus Cristo estavam blasfemando, estavam pecando contra Deus. Ora, eu olho para a nação de hoje, eu olho para o mundo de hoje, professar a Cristo, professar uma fé em Cristo nos dias de hoje, querer andar reto nos dias de hoje, é como se fosse algo errado, é como se estivéssemos andando no caminho errado. Mas, querido, eu te convido nessa noite, independente dos Saulos que esteja à procura da sua vida, querendo extorquí-lo, querendo matá-lo, querendo prendê-lo,
Eu te convido nessa noite a não desistir do Evangelho, a não desistir, aleluia, de seguir o caminho, a saber, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Deus. E ele sai com esse desejo de destruir, de parar a grande obra de Cristo. E quantos homens no cenário de hoje têm se levantado para tentar destruir a obra de Cristo, para tentar parar a igreja de Cristo? Mas eu tenho um recado para esse tipo de pessoa: ninguém poderá resistir à obra de Cristo na terra. Ninguém poderá parar a grande obra de Cristo nessa terra. Eu vou além: ninguém pode parar a obra de Cristo na sua vida, a obra de Cristo na sua casa. Eu vou descer o nível: ninguém poderá parar a chamada de Cristo na sua vida, na sua casa, na sua família. Louvado seja o nome do nosso Deus. Entenda, Paulo está disposto a aprender, está disposto a aprisionar. E não é diferente, o diabo está disposto a aprisionar a obra, a parar a obra de Cristo. E ele caminha em nossa direção, querendo parar, querendo prender, querendo amarrar. Talvez você que me ouve e me assiste agora, tanto pela rádio quanto pelo Facebook, diz: pastor, eu recebi, Cristo me recebeu, melhor dizendo, aceitei, Cristo me aceitou, mas parece que a minha vida piorou. Queridos, a partir do momento que você levanta a sua mão e recebe a Cristo, desce as águas, é aí que começa a grande luta. É aí que começa a grande batalha. Por isso o tema dessa mensagem nessa noite, em cima do texto, baseado no texto, vou lhe mostrar o quanto deve padecer pelo meu evangelho. Olha que coisa. E Paulo sai. Só que Paulo vai ter um encontro não com aqueles do caminho. Paulo vai ter um encontro não com os discípulos de Jesus. Mas Paulo vai ter um encontro, oh glória, com um verdadeiro caminho. Não com os do caminho, mas Paulo vai ter um encontro no caminho de Damasco. Olha, a Bíblia faz questão de dizer isso. No caminho de Damasco, Paulo vai encontrar com o caminho. Paulo vai se encontrar com a verdade. Paulo vai se encontrar com a vida, a saber, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Olha que coisa. Louvado seja o nome do nosso Deus. Olha o que diz, aleluia, versículo de número 3 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Seguindo ele estrada afora, aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ora, é a Cristo que Paulo está perseguindo? Paulo está indo atrás de matar a Cristo? Não. Paulo queria prender aqueles que seguiam a Cristo. Olha que palavra profética aqui. Olha o que Deus está dizendo aqui. Todos quanto, presta atenção, todos quanto tentarem te parar, tentarem prender a obra de Deus na minha e na tua vida, Deus está dizendo: eu vou ter um encontro com eles. Eu vou brilhar no meio do caminho da perseguição. Aleluia. Vou falar de novo para você entender. Todos quantos se levantarem contra a sua vida, contra a sua chamada, contra o seu ministério, Deus está dizendo: eu terei um encontro com ele, eu cercarei ele com a brilhante luz. Isso aqui é forte. Olha que coisa.
Paulo está perseguindo, irmão Rogério que está ali do ladinho, perseguindo aos do caminho, mas o caminho aparece a Paulo. E ele não vai dizer, Paulo, Saulo, Saulo, porque persegue aos meus discípulos, não. Ele vai dizer, Saulo, Saulo, porque me persegue. Perseguir aos cristãos, perseguir a igreja, insiste em uma única coisa, e eu posso afirmar isso aqui com base bíblica. Resume-se em uma coisa. Você quer perseguir a mim? Quer perseguir a você que é cristão? Ele vai perseguir sabendo de uma coisa. Ele está perseguindo ao próprio Cristo. E eu te pergunto, quem pode perseguir a Cristo e continuar de pé? Quem pode ir contra Cristo e permanecer de pé? Qual é a primeira reação de Saulo até um encontro com Cristo? Vou repetir até entrar isso aqui na sua mente. Saulo quer prender os do caminho, mas o caminho aparece a Paulo no caminho de Damasco. E a primeira coisa que Cristo faz é cercar ele de luz. Por quê? Porque a Bíblia diz que aonde tem luz, as trevas desaparecerão. Oh glória! Você, aleluia, que se encontra nas trevas, nessa noite de segunda-feira, a luz está disposta a iluminar o teu caminho. A luz está disposta a ter um encontro contigo. E quando a luz aparecer, aleluia, que é a palavra hoje, a palavra encarnada, o Cristo encarnado, quando ele se apresenta por meio da palavra, dirigida pelo Espírito Santo, toda a escuridão é decepada da sua vida, toda a escuridão é decepada da sua casa. Veja que quando a luz aparece, aquele que era valente, que tinha cartas, que tinha a credencial para aprender, que tinha credencial para parar a obra, olha o estado que ele vai se encontrar. Versículo de número 4, do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. E caindo por terra, olha que coisa. E caindo por terra, primeiro ele caiu. Presta atenção nesse cenário. A luz brilhou, ele caiu por terra, e segundo ouviu a voz. Segundo ouviu a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Versículo de número 5, ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas Jesus está na glória. Jesus está na glória. Paulo estava perseguindo aos santos da igreja. Eu venho como uma voz profética para repetir para você isso aqui. Todos quanto lhe perseguem, eles cairão, ouvirão, aleluia, e saberão a quem é que verdadeiramente eles estão perseguindo. Eles estão perseguindo ao próprio Cristo, ao próprio Deus. E eu repito, poderá alguém perseguir a Deus e continuar de pé? Resistir, permanecer de pé? Descendo o nível, poderá alguém lhe perseguir, você cheio da presença de Deus, e ele ter êxito sobre a sua vida? Ter êxito sobre a tua casa, ter êxito sobre a tua família? De maneira nenhuma. Ele não vai obter sucesso, porque ele estará perseguindo ao próprio Cristo, que é autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz o versículo de número 7.
os seus companheiros de viagem. Paulo não ia só. O diabo, ele não trabalha só. O adversário das nossas almas, ele não trabalha só. Paulo tinha seus companheiros. Saulo tinha seus companheiros. Para, louvado seja Deus, os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz e não vendo, contudo, a ninguém. Presta atenção. Ouviram a voz, contudo, não viram a ninguém. Isso é muito lindo. Porque Jesus Cristo, ele se apresenta a quem ele quer. Oh, glória! Jesus, ele aparece a quem ele quer aparecer. A uns, ele diz, ele aparece, ele brilha. A outros, só ouvem a sua voz, mas têm a mesma oportunidade. Mas aqui, Jesus vai se apresentar a Paulo. E os outros ficaram emudecidos, ficaram mudos, sem saber o que falar, porque eles ouviam a voz, mas não viam. Ouviam, mas não via. Paulo ouviu e viu. Paulo ouviu a voz, mas viu o brilho. Já os outros só ouviram a voz. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 8. Então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos nada pôde ver. E seguindo pela mão, levaram-os para Damasco. Esse esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Olha o que Deus faz com o adversário. Só que na vida desse adversário, chamado Saulo, o perseguidor, adversário do perseguidor, ele tinha um projeto. Ou seja, Deus não vai aparecer para o teu perseguidor sem um propósito. O propósito de Deus era trazer Saulo para o lado certo. Porque Saulo era defensor da palavra. Saulo era defensor da Torá. Mas por algum motivo, pela ignorância, sei lá, pelo ensinamento, pelo medo, que alguém viesse, era uma nova doutrina para eles. Apareceu um Cristo, apareceu um Messias. Então vamos destruir todas as seitas no nome do Senhor, em defesa da palavra. Só que Paulo estava equivocado. Vou chamar de Paulo, que é o mesmo Saulo. Não é que Deus mudou o nome dele, não. Tá? Não acredita nisso, não. Que depois que ele teve o encontro, não. Ele tem as duas identidades. Então veja bem. Ele ficou 3 dias, quando ele abre os olhos, nada a ver. Ficou 3 dias sem comer e sem beber. Ora, versículo de número 10. Havia em Damasco um discípulo. E aonde há um discípulo há diferença. Todo mundo sabe aonde ele mora. Olha o que diz a Bíblia. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Não é do Ananias e Safira não mesmo. Ananias. E disse-lhe o Senhor em uma visão. Esse discípulo tem visão. O Senhor apareceu para ele numa visão e disse: Ananias, ao que disse o Senhor numa visão a Ananias, ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou. O quê? O Senhor não pediu, não sugeriu, ordenou. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. O quê? Está orando. Aleluia. E viu entrar um homem chamado Ananias, e pôr-lhe as mãos para que ele recuperasse a visão. Olha aí, Saulo agora está orando, mas não só orando, porque quem ora, irmão Rogério, tem visão. Quem ora tem visão. Veja que o discípulo está no lado, está tendo uma visão.
Do outro lado está Saulo, orando e tem uma visão. Qual a visão de Saulo? Qual a visão de Saulo? Ele viu entrar na casa que ele estava orando um homem por nome de Ananias. E qual é a visão do homem chamado Ananias? A visão dele é o Senhor lhe ordenando que fosse a rua chamada Direita. Que lá estava um homem por nome Saulo, apelidado por Tarso, aleluia, que estava orando. Presta atenção, Saulo acabou, aleluia, de ter um encontro com Cristo, mas ele está orando, não comeu, não bebeu durante 3 dias, está só orando, e é impossível alguém orar e Deus não aparecer a ele em visão. Quando eu falo de visão, eu falo de direção. Aleluia. Agora há pouco eu com o irmão Rogério conversávamos, não sobre essa palavra, ele não estava nem sabendo qual era a palavra. Ele veio para resolver o problema aqui no aparelho da rádio. E começamos a falar de visão. E visão não é para todo mundo. Visão não é todo mundo que tem. Aleluia. Visão não é todo mundo que vê. Visão já está dizendo, vê, não só ouve, mas vê. Enxerga. Aleluia. Sem querer generalizar aqui, irmão. Sem querer generalizar aqui. Tem muita gente em cima do altar, aleluia, que não tem mais visão de Deus. Ele está caminhando com a sua própria visão. Tem muita gente dentro da igreja que não tem mais visão do que é o evangelho. A visão foi trocada pela invenção. Vou falar, Jesus. A visão foi trocada pela invenção. E qual é a invenção que está tomando conta dos altares brasileiros? Repito, não generalizando, é a invenção da riqueza. Vem que você vai enricar. Tem igreja que você não vê o versículo bíblico na porta, na entrada, mas você vai ver a foto do sujeito e dizendo, vem tal dia, porque naquele dia é o dia da cura, vem tal dia porque é o congresso da prosperidade, vem tal dia, aleluia, que é a corrente, aleluia, da quebra da maldição. Isso não é visão, isso é invenção. Oh, aleluia. Dá até pouca gente na minha live porque já sabe. Aqui não tem invenção, aqui tem visão. Aqui não tem invenção de ficar inventando revelação. Compartilha com 4, com 5, que eu vou revelar o que está na sua vida. Não tem outra revelação, querida e querido, a não ser a palavra de Deus. Aleluia. E Deus dá as duas visões ao mesmo tempo. A Ananias, que é o discípulo, mas ele também prepara o coração de Saulo para receber a visita de Ananias. Quando Deus dá a visão a Ananias, Ananias diz, Senhor, muito eu tenho ouvido falar deste homem, que ele prende, que ele maltrata, que ele quer matar. Só que olha a diferença do discípulo que tem visão, querido. Ele até diz, Senhor, está no versículo 13 do capítulo 9 de Atos, Ananias, porém, ou seja, depois de ter a visão, aleluia, Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muito tenho ouvido falar a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Mas para cada pergunta ou resposta de Ananias, Deus também tem uma contra-pergunta e uma contra-resposta. Porque chamado não tem opção, irmão Rogério. É ir ou ir. É fazer ou fazer. Olha que palavra maravilhosa nessa noite. E para aqui trouxe autorização, Ananias continua dizendo no 14. E para que aqui trouxe autorização dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas Jesus dá a resposta para ele. Qual é a resposta? Aleluia, a resposta foi essa.
Mas o Senhor lhe disse: vai, porque escolhido, vai, porque este é para mim um instrumento. Em outra versão vai estar: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis, bem como perante aos filhos de Israel. Como é que é? Deus agora vai pegar o perseguidor e vai dizer para o discípulo: você tem que ir lá pelo motivo. Porque Deus nunca coloca uma obra na nossa mão, querido ouvinte da rádio, querido ouvinte aqui no Facebook. Deus nunca vai colocar uma obra na nossa mão sem dizer o porquê que Ele está colocando. Deus, quando Ele nos chama para uma obra, Ele nos mostra o valor da obra que Ele está colocando na nossa mão. E Ele vai dizer: Ananias não quer ir porque Saulo quer prender, quer perseguir, quer maltratar. Mas Deus entra, Jesus entra no versículo de número 15 dizendo: vai, mas olha, mas o Senhor lhe disse: vai. Ananias quer fugir. E Jesus está dizendo: não, você é meu discípulo. E discípulo não faz o que quer. Discípulo vai aonde o seu mestre quer que ele vá. Por isso o tema da mensagem: o Senhor quer te mostrar a igreja viva. Isso aqui você não ouve em qualquer altar. Não é em qualquer altar que você vai ouvir isso. Você vai ouvir muitas invenções. Mas olha o que Cristo quer mostrar para Paulo. Paulo vivia na sinagoga. Paulo era amado pelos sacerdotes. Agora Jesus vai tirar ele de lá e vai falar para ele. Jesus vai declarar a Ananias: Ananias, eu quero mostrar para ele. Versículo de número 16. Pois eu lhe mostrarei. Pois eu lhe mostrarei. Aleluia. O quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Irmão, você está preparado para isso aqui? Porque as pessoas hoje em dia, aleluia, tem até pouco glória aqui na live, aleluia, mas é uma conscientização isso aqui. Você está preparada? Porque estar preparado, irmão, para entrar na terra prometida é bom. Terra prometida tem leite e mel, mana, leite e mel. Verdade. Tem maravilhas. Mas você está preparado para sofrer pelo evangelho? Facilidade, né? É o evangelho da facilidade. Mas eu venho lhe mostrar um evangelho de paz, porém não tem facilidade. Porque Jesus Cristo deixou uma mensagem muito importante. No evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo de número 16. Aleluia. 16, vou até abrir lá para mim não falar bobagem. João 16, se você tiver uma Bíblia, você abre aí. 16:33. Aleluia, diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Não é que para que você tenha paz no mundo, mas é para que você tenha paz nele. Ele é a paz. Aí ele continua dizendo, o escritor: em mim, no mundo, passeis por aflições. Passeis por aflições. Mas ele continua escrevendo: mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Em outras traduções vai ter um pouquinho a mais: eu venci e vós também vencerão. Olha que coisa. Aonde é que eu tenho a paz? Em Cristo. Veja que Ananias está com medo. Mas mesmo assim Ananias vai de encontro a Paulo, a Saulo. Por que ele vai de encontro? Porque ele sabe que mesmo que eu seja morto porventura, eu estou com paz, eu tenho a paz. Glória a Deus. No meio da aflição, olha o poder da palavra.
Nós lemos João 16:33. Eu tenho vos dito essas coisas para que tenham paz em mim. Aí continua, no mundo tereis aflição, mas antecede a parte A do versículo. Mas vocês terão paz em mim. Isso é muito forte. No mundo, ao mesmo tempo que no mundo tenho aflição, nele eu tenho paz. Porque paz, aleluia, não é uma situação, é uma condição. Nele o meu espírito, a minha mente, a minha alma e o meu coração nele tem paz, enquanto a minha carne pode sofrer. Olha isso aí. Enquanto a minha carne pode sofrer aflições, eu posso ter paz nele. Aleluia. É muita coisa dentro desse texto. E qual é o propósito de Jesus? Mostrar para Paulo o quanto ele deve padecer pelo Evangelho. Agora Paulo, ou Saulo, ou Tarso, como você queira, vai descobrir o valor que é, aleluia, pregar o Evangelho. Estou falando de palavra pura, genuína. Porque quem prega isso aqui com pureza, como ela é, simples como ela é, com a verdade que ela contém, paga um preço. Tem um preço a ser pago. Aleluia. Glória a Deus. Preciso finalizar aqui, mas tem muita coisa aqui. Olha que coisa linda. Então Ananias vai, obedece. Chegando lá, ele impõe as mãos do jeito que Deus lhe deu a visão e do jeito que Saulo recebeu a visão. Quando ele impõe-lhe as mãos, aleluia, aquele que estava caído se levanta. Quando ele se levanta, ele volta a enxergar. E quando ele volta a enxergar, ele é batizado. Porque Deus vai te levantar para ver, enxergar o que ele está fazendo na sua vida, por meio daqueles, aleluia, que você persegue. Isso aqui é muito lindo. Deus vai usar a presa para libertar o predador. E a igreja de Cristo tem essa função. Ao mesmo tempo que ela é presa, ela também tem o poder de libertar. Aleluia. Isso é muito lindo. Aleluia. Jesus Cristo disse: eu vos envio como ovelhas em meio aos lobos. O que o lobo faz com a ovelha? Mata, come. Mas mesmo assim Cristo disse: eu vou enviar vocês ao meio de lobos. Você vai ver o lobo procurando a ovelha. Jesus vai fazer o contrário. Pega a ovelha e manda no meio dos lobos. Porque a ovelha está coberta pelo sangue. A ovelha está indo com a credencial, com a autoridade. Assim é eu e você nas mãos de Deus. Quando eu me entrego totalmente, Ele me envia. Ele não me envia quando eu estou pela metade. Sabe por que tem muito obreiro parando? Muito pastor parando? Muito missionário parando? Sabe por quê? Porque ele se entregou pela metade e já queria ser enviado. Eu conheço pessoas que pediu a conta, abriu a igreja e não aguentou, não suportou. Porque ele estava entregue pela metade. Ele adiantou o processo, ele quis adiantar, ele quis ajudar a Deus a fazer a promessa se cumprir. E Deus não precisa da ajuda do homem. Preste atenção, você que pensa que precisa da ajuda do homem para Deus concluir o seu projeto, a sua promessa. Deus, ele não precisa de ajuda. Ele irá cumprir tanto na vida de Saulo quanto na vida de Ananias. Ele tem propósito para os dois tipos de pessoa, para o que já é discípulo e para o que vai se tornar discípulo. Ele tem promessa para todos e ele não precisa da ajuda de ninguém. E Paulo, aleluia, vai cair as escamas dos olhos. E Paulo vai começar nesse mesmo capítulo, aleluia, Paulo já começa a evangelizar.
Deus já começa a enviar, porque quem cai se levanta e volta a enxergar e é batizado, esse está pronto para ir. Este está pronto para ir. Este é o missionário que está pronto a ir. Louvado seja o nome do Senhor. Já vou finalizar aqui, mas eu preciso mostrar a você o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios. 2 Coríntios, aqui rapidamente, deixa eu encontrar aqui. Capítulo de número 6. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 3. A partir do versículo 3. Louvado seja o nome do Senhor, o que diz. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo e coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Paulo escrevendo aos Coríntios. Pelo contrário, em tudo recomendamos a nós mesmos, como ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas provações, nas angústias. Isso é Paulo escrevendo. Nos açoites, é aqui que eu quero entrar. Olha o que Paulo vai afirmar. O que Jesus disse que ia mostrar a ele. O quanto era necessário ele padecer, sofrer pelo Evangelho. Aí Paulo vai dizer no versículo 5 de segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 5. Olha o que Paulo vai afirmar aqui, irmão Rogério. Nos açoites, glória a Deus, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor, não fingido, no amor não fingido. Então tem um amor fingido. Aleluia. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pela arma da justiça que é ofensiva, que é defensiva, por honra ou por desonra, por infama ou por boa fama, como enganadores sendo os verdadeiros. Olha o que Paulo está padecendo. Como desconhecido e entretanto bem conhecido, como se estivesse morrendo, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas sempre enriquecidos, há muitos nada tendo, mas possuindo tudo. Como há muitos nada tendo, mas contudo, aleluia, possuindo tudo. Enquanto há muitos pensam que Paulo, padecendo, não tinha nada, ele afirma: eu possuo tudo. Em quem? Em Cristo Jesus. Por meio do Evangelho de Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Isso é muito maravilhoso. Isso é muito poderoso. Paulo padece pelo Evangelho. Paulo sofre a aflição pelo Evangelho. E nessa noite, imposicionado pela palavra e pelo Espírito, você está disposto a padecer pelo Evangelho? A entregar a sua vida pelo Evangelho, em prol da palavra de Deus? Você está disposto? Você está disposta a entregar completamente a sua vida? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ainda em 2 Coríntios, capítulo de número 11, louvado seja o nome
do Senhor, a partir do versículo de número 24, diz assim: 5 vezes recebi dos judeus, olha isso aqui, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um, ou seja, 39 açoites. Fui 3 vezes fustigado com vara, ou seja, açoitado com vara. Uma vez apedrejado, em um naufrágio 3 vezes em uma noite. E um dia passei na voragem do mar, ou seja, no coração do mar. Olha que coisa. Aleluia. Em jornada, muitas vezes, em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre os patrícios, em perigo entre os gentis, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Olha isso aí, irmão Rogério. Em perigo entre os falsos irmãos. Em trabalho, em fadigas, em vigília, e muitas vezes em fome, em sede, em jejum, e muitas as vezes em frio e nudez. Eu encerro aqui, irmão. Nada mais a acrescentar. Nada mais a acrescentar. Você vê, irmão Rogério, que o povo some da live, porque não quer ouvir a verdade. Mas a verdade é uma só. Tem que padecer pelo Evangelho. O próprio Jesus Cristo disse, aleluia, aos seus discípulos, louvado seja Deus, em Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Porque só quem nega a si mesmo é que está disposto a seguir a ele. Ele também vai dizer no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, no seu versículo ali, eu não me recordo se 18, que o caminho é estreito. O caminho é estreito. Logo, quando eu falo de algo estreito, eu falo de dificuldade. Tem dificuldade para seguir a Ele. Tem luta para seguir a Ele. Mas o Evangelho que é pregado nos dias de hoje é de facilidade. Mas Ele está dizendo, se alguém, ou seja, está à escolha. Se você de fato e verdade, se eu de fato e verdade, se nós de fato e em verdade quisermos seguir a Ele, a primeira coisa que temos que fazer é negar a nós mesmos. Quando eu vou seguir a Ele, irmão Rogério, eu tenho que perder o desejo pelas minhas coisas. Negar as minhas vontades. Já é um sofrimento, irmão. Já é um sofrimento. Já é padecer. Porque eu vou deixar as minhas vontades de lado. Tem gente que pensa, presta atenção nas orações de hoje, dentro das igrejas. Vem, Senhor, cumprir isso na minha vida. Vem realizar o meu sonho, irmão, esquece. Na verdade, você tem que orar, Senhor, eis aqui a minha vida. Eu estou disposto a negar a minha vontade para viver a tua vontade. Eu vou negar a mim mesmo para viver o teu sonho, o teu projeto. Segundo passo, depois, que não basta só negar a mim mesmo. Aí eu tenho que pegar, aleluia, tome a sua cruz e siga-me. Quando eu falo de cruz, eu falo de dor. Eu falo de sofrimento.
Eu falo de peso. Porque para seguir a Ele eu vou passar por dor. Eu vou passar por sofrimento. Eu vou passar por açoites como passou Paulo. Eu vou passar pelo frio, pela nudez, pela fome, pela calúnia, pela deformação. Por isso que eu digo, irmão, fazer culto de missão é fácil. Difícil é ir à missão. Glória! Ser um obreiro de púlpito é fácil. Pegar o microfone e soltar meia dúzia de palavras ao vento para a igreja pular, gritar e saltar é fácil. Difícil é fazer o que você soltou no púlpito. Difícil é ir à luta. Aleluia. Glórias sejam dadas a Deus. Eu finalizo aqui, irmão. Eu finalizo aqui. Mas Paulo também deixa escrito. Prometo a você que é o último texto que eu vou ler. Romanos, aleluia, capítulo de número 8. Ele deixa escrito uma certeza. As aflições, as lutas não me separarão do amor de Cristo. Oh, glória! Aleluia! Paulo escreve a carta aos Romanos e ele afirma, fazendo uma pergunta. Aleluia! A partir do versículo de número 31, ele diz: quem diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu único filho, o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Preste atenção no detalhe: com ele, sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Ele dá graciosamente, ou seja, com favor imerecível. Mas tem que estar com ele. Olha a afirmação que Paulo vai fazer: que quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Deus é quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Eu vou padecer, vou sofrer, mas tem alguém que se importa comigo, que intercede a Deus por mim, que intercede a Deus por você. Aí entra aqui, ele faz umas perguntas. Eu gosto muito desse texto. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou angústia? Ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quem é capaz de nos separar do amor de Cristo? Meu Deus do céu. Versículo 36, como está escrito. Aí entra o que eu já citei aqui, ó. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Aleluia. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Senhor Deus. A tribulação não te separa, a morte não te separa, a nudez não te separa, a fome não te separa. E Paulo afirma no versículo de número 38, porque eu estou, aleluia, eu estou, aleluia, bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principado, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem, aleluia, os poderes,
Fique com essa palavra. Glória a Jesus. Está disposto a padecer? Se você estiver, nada vai te separar do amor de Cristo. Nada vai, eu finalizo dizendo isso. Nada nos separará. Eu faço das palavras de Paulo as minhas palavras. Nada, eu estou bem certo. Ou seja, Paulo está dizendo, eu não tenho dúvida nenhuma, que nada nos separará do grande amor de Cristo. Se vier a morte, pastor, a morte só vai me aproximar dele. Só vai me levar para ele. Meu Deus, é forte. Fique com essa palavra, querido. Em nome de Jesus. Talvez não é o que você queria ouvir, mas é a resposta de Deus. Está preparado para padecer pela minha palavra? Pelo meu evangelho? Se tiver como um ato profético aí da sua casa, levante a sua mão e diga, eis-me aqui. Faça como Ananias, se prontifique aí, aleluia, e seguir. Mas esqueça, para seguir, tem que negar e pegar a cruz. Deus abençoe, queridos e amados irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. A todos que nos acompanharam pelo Facebook, meu muito obrigado. Meu muito obrigado. Se puder, compartilhe esse vídeo, para que essa palavra chegue a mais corações, a mais vidas, em nome do Senhor Jesus. Você do Facebook, fique com Deus, em nome de Jesus.